Bom bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã, né, com o município de Santa Cruz. Mais um município aqui que a gente tem com a parceria aqui com o nosso amigo Pedro. E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui uma manhã muito proveitosa de aprendizado, né? E hoje a gente finaliza as etapas que a gente precisa para concluir os produtos A e B. E aí, logo mais, a gente já vai ter esses produtos aqui para o município aprovar, né? Então, nesse momento, eu vou me apresentar, passar a palavra para o município, para depois a gente iniciar. Nós hoje vamos iniciar com a reunião ordinária e, posteriormente, a gente faz a primeira oficina dos dois comitês. Meu nome é Bruna, eu sou assistente social. Hoje estou como coordenadora de mobilização e participação social, lá do Plan Sanear. Nós fazemos parte do Plan Sanear, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco, que, através de um TED, um termo de execução descentralizada, com o Ministério das Cidades, está fornecendo o apoio e a capacitação técnica para o município de Santa Cruz elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, o município teve aí a iniciativa de se inscrever nessa portaria, né, esse 91 de 2023, foi contemplado através dos critérios que a portaria exigia, e a partir disso a gente iniciou esse trabalho. Então, comigo aqui presente está a Rafaela, ela é engenheira agrícola e ambiental, que eu sempre troco. Ela faz parte do setor de geoprocessamento, também lá do Plan Sanear. Então, todos os mapas que vocês virem aí nos produtos, vai ter a mão de Rafaela. Comigo também aqui está o Rodrigo, que é do setor de comunicação, e Davi, nosso motorista. Tá bem? Então, nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra para o município. Pedro e Fabrício, por favor. Bom dia a todos, todas. Desejar bem-vindos a Bruna, toda a equipe, né, da Univasf e também da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, toda a equipe aqui do Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e das Secretarias Saúde, Obras, né, todo o corpo técnico que forma aqui o comitê, né, irão participar, sindicatos, né, conselhos, enfim. Então, sempre um prazer a gente contar com essa importante ação que muito tempo a gente tentou fazer, pleitear e formar esse plano. O governo abriu esse edital e a gente, atentamente, toda a equipe técnica, né, e fez esse cadastro, a gente conseguiu, porque é um problema que a gente vem há muito tempo tentando resolver. E o passo principal é através do plano onde vai se iniciar o passo principal, que é organizar todo o processo, né, contemplando as 4 partes, né, Pedro? E a gente incluir e, em seguida, a gente colocar na prática e a gente oferecer serviço de qualidade à nossa população, que é isso que nossa gestora anterior e agora o nosso prefeito também quer, de toda essa equipe, que a gente ofereça os dias melhores para a nossa população e um local melhor para se viver. E para que possa apresentar melhor sobre essa questão, eu quero convocar aqui Pedro, nosso gerente ambientalista, né, e engenheiro ambiental e sanitarista do nosso município, para que ele possa detalhar mais um pouco sobre essa importante ação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Bom dia, pessoal. Tudo bem. Bom, pessoal, com a bênção de Deus, né, nós fomos aprovados, o município foi para vocês terem uma noção, um estudo desse para o município de Santa Cruz é em torno de R$ 300 mil. Aqui a gente não vai gastar R$ 1. Então, a gente agradece a Bruna, né, ao pessoal do Ministério das Cidades por essa oportunidade. Bom, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é um estudo técnico que abrange os 4 eixos do saneamento: esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana e abastecimento de água. Então, aqui estão os 2 comitês executivo e o comitê de coordenação. O comitê executivo é formado pelos profissionais do nosso município. Aqui a gente tem os engenheiros, a gente tem o pessoal da assistência social, a gente tem o pessoal da saúde, a gente tem um representante dos conselhos, o pessoal da educação
E no comitê de coordenação é formado pelo primeiro escalão do município e também alguns representantes da sociedade civil municipal. Então, assim, o plano ele é totalmente participativo, é com a nossa contribuição e com a contribuição da população que ele vai ser formado, porque é um documento onde a gente vai demonstrar tudo que a gente quer para o nosso município nesses 4 eixos de saneamento. E é a partir desse documento que a gente vai procurar recurso em Brasília e para a gente poder estar executando essas obras aqui no nosso município. Então, essa é a primeira reunião de muitas, né? Vai ter as oficinas setoriais em cada local, enfim, é um estudo longo, mas que o comprometimento de cada um para estar aqui presente e vamos trabalhar. Vou passar aqui a palavra para a Bruna. Isso mesmo. A palavra aqui do Pedro e do Fabrício já trouxe um resumo do que eu ia falar aqui hoje, né? E isso é bom porque a gente sabe que o município compreende a importância, sabe o que está fazendo e sabe onde quer chegar, né? Porque muitas vezes acaba que um ou outro se inscreve, mas não tem nem a dimensão do que é um plano municipal de saneamento básico. Então, esse conhecimento ele vai trazer toda a diferença no resultado final que a gente vai entregar desses 2 produtos. Mas é isso. Hoje a gente vai fazer a primeira reunião ordinária do Comitê de Coordenação. Viu, Rafa? Tu pula a apresentação para a parte da reunião ordinária. E aí, nesse momento, a gente vai focar a nossa atenção só para o Comitê de Coordenação. Eu vou citar quem poderão ser os candidatos, né? O objetivo da primeira reunião ordinária do Comitê de Coordenação é eleger o coordenador, que tem aí um papel de líder nesse comitê, né? Organizar a leitura dos produtos, organizar as assinaturas dos pareceres, né? Conduzir ali todo o processo de aprovação dos produtos junto ao comitê. Não é um trabalho assim tão assustador, muitas vezes o pessoal fica correndo dessa missão, mas é algo que a gente vai estar como parceiro. O setor de mobilização vai estar o tempo todo com vocês, apoiando, tirando as dúvidas, né? Organizando com vocês todo o processo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Eleito o nosso coordenador ou coordenadora, o coordenador tem a primeira missão, que é indicar o seu secretário, o seu suplente e o suplente secretário. Então, dentre esses, serão os membros titulares que farão parte desse cargo. E aí, para a gente iniciar nossa reunião ordinária, a gente precisa de um quórum de 2/3 dos titulares. E aí a gente já contou aqui, tá os 4 presentes, né? Então a gente já atingiu o quórum necessário para a gente iniciar, tá bem? Eu vou fazer aqui só a leitura de quem são os membros, para que vocês tenham ciência também e possam votar. Como titular, a gente tem aqui representando o Poder Executivo Municipal, estou na frente, né? Perdão. Fabrício, está para esse lado aqui, só um minutinho. Marcelo, representando o Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Luciano, da Câmara dos Vereadores. Luiz Pereira, do Sindicato dos Trabalhadores. Geusivan Amaro, representando aí a sociedade civil da associação. E a ala também das associações dos pequenos produtores, representando a sociedade civil. Esses são os nossos membros titulares, que podem votar e podem ser candidatos na nossa eleição. E aí, para que a gente inicie, né, a nossa eleição, eu preciso dos candidatos. Eu quero saber quem vai se candidatar a essa missão tão importante. Desses que eu citei. Fabrício, quem mais? A gente precisa pelo menos 2 candidatos, né, para fazer uma eleição. Eu quero aí um segundo. Vamos colocar aí uma mulher para representar, né? Sempre puxando a sardinha para as mulheres, representando aí a sociedade civil para que a gente faça uma eleição bacana. E aí? Quem é o próximo candidato? Ou candidata? Yala, por livre e espontânea pressão. Cadê ela? Ela olhando ali para quem é Yala? A senhora pode se candidatar? Gostaria de se candidatar? Pode ser? Perfeito. Então, vamos de 2 candidatos, né? Deixa só a gente montar aqui a votação para a gente iniciar.
essas pessoas que eu citei estão presentes, com exceção do vereador, não é isso? Agora, pessoal, eu vou fazer a chamada e aí vocês vão votando um a um. Dessa vez, Pedro, a gente evoluiu. A nossa votação, ele está toda tecnológica, né? E aí vai ser bem bacana. Vamos começar pelo candidato, Fabrício. Pode vir aqui, Fabrício, votar. Você escolhe o candidato e confirma. Foi, não. Yala. Escolhe o candidato e confirma. Geusivan. Escolhe o candidato. 2, aí você clica. Isso. Confirmar. Marcelo. Você escolhe o candidato. Isso. Luiz Pereira. Confirma. Agora nós vamos, podem ver, atingimos o número total de votos e aí a gente vai saber o resultado da nossa eleição. Com 4 votos, elegemos Fabrício Marques como coordenador do Comitê de Coordenação. E aí, Fabrício, você tem sua primeira atribuição: designar um secretário do comitê, o suplente do secretário e o seu suplente para te representar, caso você não possa em algum momento. Participação popular novamente, né? Votaram, né? Então, eu, na coordenação, convocaria a suplência Yala, né? Yala está junto comigo, peguei Yala, e a secretaria, né? O outro membro, né? Secretário, seria Luiz PT, eu acredito que seria bacana, né, Luiz? Você que tem um conhecimento, né, no modo de ver, ou o Marcelo, vocês dois, que representaria a sociedade civil, né? Um titular e outro suplente, exatamente. Que formaria, ficaria bacana, né? Marcelo.
suplente de Marcelo. Pronto, pessoal. Formado aí nosso grupo, né? Nós vamos agora realizar a leitura do regimento. Tem o QR Code aí, vocês podem acompanhar a leitura junto conosco. Todo mundo conseguiu abrir aí? Vamos lá. Considerando a competência do município para formular PMSB, nos termos das leis federais 11.445/2007 e a 14.026/2020 e do Decreto Federal 7.217/2010, decreta. Capítulo 1 da natureza e da finalidade. Artigo 1. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa no processo de elaboração do PMSB, formalmente institucionalizado por meio de decreto municipal. Esse comitê deverá ser formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, devendo ser assegurada a paridade na representação das duas esferas. Da organização artigo 3, aqui vai constar o resultado da nossa eleição realizada hoje. Os cargos designados possuem mandato vigente até o fim do processo de elaboração do PMSB, salvo em caso de vacância, em que serão substituídos pelos respectivos suplentes. Das atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação e da secretária. São atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação realizar as atividades pertinentes à elaboração do PMSB, em consonância com o termo de referência. Coordenar a elaboração do cronograma de reuniões e de capacitações na primeira reunião ordinária, consultando o Comitê Executivo. Realizar a votação junto ao Comitê de Coordenação para validação do cronograma de reuniões e capacitações, considerando aprovado pela maioria simples. Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê, incluindo as oficinas de capacitação. Colaborar e atuar junto ao Comitê Executivo no que tange às atividades inerentes à elaboração do plano, como visitas técnicas às instalações de saneamento básico, assim como as funções atinentes à mobilização e à participação social, como consultas públicas, diagnósticos técnicos participativos, divulgações, capacitações, audiências e eventos setoriais. Convidar para reuniões do comitê, quando necessário, pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos. Ser auxiliado pelo projeto Plano Sanear, executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, em parceria com o Departamento de Saneamento Rural e de Pequenos Municípios, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculado ao Ministério das Cidades, na construção dos produtos mencionados no termo de referência para a elaboração do PMSB. Fornecer documentos e informações de forma a exercer suas atribuições de maneira participativa e transparente, permitindo contribuições dos outros membros do Comitê de Coordenação, do Comitê Executivo e da sociedade civil, se possível. São atribuições da secretária do Comitê de Coordenação: apoiar administrativamente o comitê, incluindo a redação de pareceres e a manutenção de arquivos e registros.
providenciar apoio logístico, manter a estrutura para o fornecimento e intercâmbio de informações, além de exercer outras funções administrativas a critério do coordenador do comitê. Do funcionamento do comitê e da aprovação dos produtos para a elaboração do PMSB. As reuniões do comitê de coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. A reunião será comunicada e direcionada pelo coordenador do comitê, com auxílio administrativo da secretária. A convocação para a reunião ordinária será realizada conforme cronograma estabelecido em votação na primeira reunião do comitê, sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser encaminhada aos membros a pauta da reunião. As reuniões em caráter extraordinário serão realizadas através de convocação do coordenador do comitê, ou a pedido de um dos membros com a pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. As reuniões deverão ser registradas em ata, podendo se utilizar de recursos de gravação de áudio ou vídeo, desde que os participantes sejam previamente informados e expressem sua anuência, ainda que de forma verbal. Nos casos de adiamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão, obrigatoriamente, receber notificação antecipada de, no mínimo, 24 horas, devendo ser comunicada na mesma oportunidade a nova data da realização da reunião. O Comitê de Coordenação analisará os produtos submetidos à apreciação pelo Comitê Executivo, redigindo parecer de aprovação conforme as seguintes diretrizes. Considera-se aprovados os produtos através de votação por maioria simples, estando presentes a maioria simples dos membros do Comitê de Coordenação. Na falta de membros titulares na reunião de aprovação do produto, poderá o suplente do respectivo segmento participar da votação. Então, nós temos aí um comitê formado com 6 titulares. Se 4 concordou com a aprovação do produto, a gente atingiu a maioria simples e aí está aprovado. Então, caso algum dos membros titulares não possa assinar no momento ali da aprovação do produto, um representante do respectivo segmento pode representá-lo. Aí a gente edita o parecer com o nome do suplente, né? E aí um suplente responde pelo titular. Os produtos devem ser analisados e votados em até 10 dias corridos, podendo, no entanto, ser estabelecido outro prazo de acordo com a complexidade do referido produto, conforme estipulação do coordenador do comitê. Em caso de serem necessárias complementações e ajustes aos produtos submetidos à análise, deverão ser dispostas as sugestões em parecer de aprovação parcial, que será encaminhado ao comitê executivo para as alterações pertinentes. Então, quando o produto for submetido ao comitê de coordenação, e aí vocês leem lá, identificou alguma inconsistência em alguma informação de uma determinada página, vocês vão pedir que essas ressalvas sejam, né, que essa inconsistência seja corrigida, então ele será aprovado com ressalvas. E tudo isso tem que estar colocado lá no parecer e todos assinam. Então, o coordenador ele tem esse papel de organizar o parecer antes de iniciar o processo de assinatura. Se não tem nada a ser corrigido ou acrescentado, a aprovação é total, aprova sem ressalvas e todos assinam, né? Os titulares e, no caso, só o suplente em ausência do titular. Após realizadas modificações pelo Comitê Executivo, sugeridas em parecer de aprovação parcial, os produtos serão submetidos à análise do coordenador do comitê, que poderá ratificar as alterações, considerando aprovados os produtos ou sugerir novos ajustes a serem realizados pelo Comitê Executivo, para posterior conferência pelo coordenador do Comitê de Coordenação até a aprovação total dos produtos. Ou seja, teve lá uma aprovação com ressalvas, né? Aí volta para o Comitê Executivo. As correções são feitas. Quando a gente voltar com esse produto, Fabrício, a gente não precisa submeter a todo o Comitê de Coordenação novamente. O senhor, enquanto coordenador, pode ratificar essas correções através de um ad referendo. Então, só o senhor assina, certo? Das disposições finais. Será substituído um membro do comitê por um suplente, caso, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas. O membro do comitê deverá comunicar ao coordenador, até a data da reunião, preferencialmente por meio de mensagem eletrônica, a sua impossibilidade de comparecimento, apresentando a devida justificativa. O comitê poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas e ou especialistas para participarem e darem suporte técnico na elaboração dos estudos.
Esse regimento interno poderá ser alterado mediante deliberação da maioria absoluta dos membros do Comitê de Coordenação. O presente regimento interno integra o decreto de nomeação do Comitê de Coordenação. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. E aí, pessoal, todo mundo de acordo com o que foi lido aqui do regimento? Alguma sugestão de alteração ou todos do Comitê de Coordenação aprovam este regimento? Fabrício. Tudo certinho? Tudo? A dissolução dele, terminou o serviço da formação do plano, ele também é dissolvido. A formação do Comitê de Coordenação, ela dura até o final, né? Então, a gente tem a previsão de entregar o PMSB completo em dezembro de 2026. Então, esse decreto ele tem validade até lá. Obviamente, se houver a necessidade de que a gente faça ajustes no comitê, né? Por algum motivo específico, alguém saia e a gente precise acrescentar outra pessoa, a gente pode fazer isso ao longo de todos esses 2 anos, certo? A gente pode republicar, não tem problema, mas a validade é por 2 anos, até o final da elaboração do plano. Então, eu queria que o comitê de coordenação, e aí os suplentes também, validassem o nosso regimento. E aí, poderia levantar a mão para a gente fazer um registro que vocês aprovam o regimento que foi lido aqui. Só o comitê de coordenação. Conseguiu, Rodrigo, pegar a foto? Novamente, por favor, gente. Vocês dois também, seu Luiz, Marcelo. Prontinho, obrigada, viu, pessoal? Feito isso, nós agora vamos partir para a nossa primeira oficina dos comitês executivos e o comitê de coordenação. E aí, nossa oficina, ela tem um objetivo, né? Primeiro, a gente vai validar a setorização que foi previamente feita naquela primeira reunião técnica, né? Discutir, ver se essa setorização está de acordo com a realidade aqui do município e se tem alguma sugestão de alteração, né? A gente precisa que essa setorização ela atenda à necessidade aqui de Santa Cruz, né? Então, a gente faz uma sugestão, mas vocês corroboram aprovando ou não. E aí, também, um outro objetivo que a gente precisa nessa manhã atingir é discutir as estratégias de mobilização e participação social. Esse é o objetivo maior dessa primeira oficina, né? Nós, como o Pedro colocou, teremos outros momentos, outra oficina. A cada produto que a gente for realizar, a gente vai fazer uma oficina e cada um tem o seu objetivo. Hoje a gente precisa discutir quais são as melhores estratégias que o município de Santa Cruz vai utilizar para que a gente atinja um objetivo comum, para que a gente, além do grupo aqui, do Comitê Executivo de Coordenação que está sendo formado, mas toda a sociedade civil, todos os segmentos organizados aqui do município participem de maneira ativa em cada etapa que a gente vai conduzir aqui junto com o município. E aí, pessoal, Pedro já deu uma cola, mas todo mundo aqui sabe o que é um PMSB, não sabe? Então, o PMSB, ele é o principal instrumento da política pública de saneamento básico, né? Ele é estruturante, ele é um documento de planejamento, um instrumento de planejamento. Porque a gente precisa investir nesses 4 eixos, né? A Lei 11.000, falhou a memória agora, que eu já estou no meu limite, mas a Lei do Saneamento Básico, que está ali, a 11.445, atualizada aí pela 14.026 de 2020, ela diz que até 2033 a gente precisa atingir 99% da população com acesso à água potável, né? E 90% com acesso a esgotamento sanitário. Para que a gente atinja esses objetivos, a gente precisa investir nos 4 eixos, né? Quando a gente fala de saneamento básico, a gente não pode trabalhar somente abastecimento de água ou somente esgotamento sanitário, porque um conversa com o outro, né? Se eu tenho lá os investimentos em esgotamento sanitário, mas eu não tenho uma rede adequada de drenagem, muito provavelmente uma coisa vai interferir na outra, né? A ausência de um vai dificultar a eficiência do outro. Então, a gente precisa, precisa e vamos, né? O PMSB, ele trabalha os 4 eixos. Muitos municípios, às vezes, têm planos setoriais, né? E trabalham um eixo de maneira separada.
mas o PMSB ele traz esse planejamento para os 4 eixos do saneamento básico. E aí, esses são as capas dos nossos produtos, né? Nós estamos aqui na fase inicial, na elaboração do produto A e B, que contém aí as informações de caracterização do município, de organização social, né? A forma de abastecimento, de maneira mais simples. Nós vamos detalhar toda essa estrutura do município, né? Fazer todo esse diagnóstico, todo esse estudo no produto C. Mas no produto A, a gente já faz ali uma breve caracterização também no produto B. E vai constar lá essas reuniões que a gente está a gente encaminha para a aprovação final do Ministério das Cidades. Sendo aprovado pelo Ministério das Cidades, a gente encaminha para o produto C. E aí o produto C é o nosso coração do plano, né? Ele vai contar aí com todo o detalhamento do que o município já possui de infraestrutura nos 4 eixos, do que o município tem de deficiência diante desses 4 eixos, do que tem, né, a ser analisado. E aí a gente precisa da participação social durante todo esse processo. A gente vai retornar aqui no município, lá no segundo semestre, para a realização dos eventos setoriais. E aí vocês vão entender o porquê que a gente dividiu o município em setores de mobilização. Então, a gente vai precisar ouvir da população o que eles têm, o que eles sofrem, né? Se é com ausência de esgotamento sanitário, com esgoto ali a céu aberto, se eles têm complicações com doenças devido à ausência, né, de um sistema adequado de saneamento. Então, tudo isso a gente vai detalhar no produto C. O produto C é um produto extenso, né? Nossa minuta aí, ela já vai em torno de 400 páginas. Então, será um produto muito denso, com detalhamento e trazendo a realidade do município de Santa Cruz. Quando a gente... E aí, pessoal, quando a gente finalizar o produto C, a gente vai para o produto D, que é o de prognóstico, né? Onde também a gente vai apresentar as proposições e as propostas e soluções para as problemáticas que o município enfrenta com relação aos 4 eixos do saneamento básico. Terminando o produto D, a gente segue para o produto E, que são os programas, projetos e ações. E aí a gente vai para o F, que são os indicadores, né? A gente precisa avaliar tudo isso que a gente vai propor. E também a gente chega aí no produto G. O produto G ele é um consolidado das ações, de tudo que a gente desenvolveu desde o A. Então, ele também vai contar aí com a minuta de lei. O PMSB, no final de tudo, esse documento enorme, robusto, ele vai ser submetido à Câmara de Vereadores, né, ao Poder Legislativo, para que eles aprovem e tornem esse PMSB lei, porque aí, efetivamente, o município vai ter um instrumento possível e capaz de buscar os recursos a nível federal. Então, diante disso, qual é o papel do comitê executivo e do comitê de coordenação, né? O comitê executivo, como o próprio nome já diz, ele executa as atividades, acompanha cada etapa, analisa os materiais, submete todos os materiais à aprovação do comitê de coordenação. E aí a gente bota ali representando 2 bonequinhos, né? Porque a gente não são trabalhos distintos, apesar de ter cada um sua especificidade, né? Se um cria e o outro aprova. Mas os 2 comitês eles devem andar alinhados e juntos. E aí, isso eu falo. Os produtos eles saem com uma qualidade melhor. A aprovação sai de uma maneira mais rápida, mais célere, né? A gente tem prazos a ser cumpridos. Esse prazo, eu vou apresentar aqui o cronograma de mobilização, né? O cronograma de cada etapa que a gente vai realizar. Então, tudo isso a gente tem prazo. A gente pede o comprometimento desses 2 comitês, né? Porque enquanto Univasse, enquanto capacitação e apoio técnico, a gente pode conseguir as informações através de dados, né, secundários, mas as informações específicas e a realidade do município
vai vir de vocês, enquanto comitê, né? É por isso que a gente forma uma equipe multidisciplinar, com conhecimento diversos, né? O comitê executivo ele não é só formado por engenheiros, que vai tratar aí só da parte técnica, mas ele tem todo o conhecimento. A gente vai fazer no produto C toda uma análise socioeconômica do município, a realidade da saúde no município, das políticas de habitação que o município tem. Então, todos os programas, tudo isso a gente vai analisar. Por isso que a gente precisa desse conhecimento multidisciplinar. E aí o comitê de coordenação, ele organiza e direciona, avalia, discute e aprova, né? Porque a gente vai de atores sociais que culminou na existência do comitê de coordenação. E ali está a reunião da nossa primeira, a foto da nossa primeira reunião técnica. E aí, pessoal, a gente chega no momento da validação dos setores de mobilização, né? Para a gente setorizar o município, Rafa, tu consegue dar um zoom, por favor? A gente utilizou alguns critérios, né? E aí eu vou passar a palavra para a Rafaela, que ela vai ter mais propriedade para explicar a vocês quais os critérios que utilizamos. Para vocês como a gente fez a setorização do município de Santa Cruz. Para a gente fazer, como o Bruno citou, para fazer o plano, a gente faz oficinas em setores. Para fazer essa oficina em setores, a gente divide o município nesses setores que ela tanto falou, do setor de mobilização. No caso de Santa Cruz, a gente passa por alguns critérios para fazer essa divisão. A gente não faz uma divisão aleatória. Então, o primeiro critério é a questão da população. Quanto de população tem o município, para a gente saber o quanto de setores a gente vai dividir, para poder não ficar focado em um ponto só e a gente precisar que o município venha todo para um ponto. O nosso objetivo é mobilizar de uma forma que seja orgânica, né? Que todo mundo consiga ir. E aí a gente utiliza de critérios. O primeiro critério é a população, o segundo é a utilização de dados do IBGE. O IBGE ele desenvolve o censo e, através do censo, a gente consegue os dados do município. O município de Santa Cruz está dividido nessas linhazinhas cinza, que são vários blocos. Aí são os setores censitários, que a gente chama, né? Que o IBGE ele divide em setor censitário para fazer a pesquisa nesse setor. Outro ponto importante que a gente vê é se o município ele possui povos originários, que no caso são terras indígenas, comunidades quilombolas, que é ideal que a gente também bote em um setor a reunião em um ponto que seja próximo para essa comunidade. Outro fato importante é a questão do acesso também. A gente não pode botar um ponto de reunião em um local extremo e a população não conseguir chegar a esse acesso. Também é ideal que tenha estrutura, no caso, questão de escolas, associações ou algo do tipo para fazer essa reunião lá. E dessa forma, a gente dividiu Santa Cruz em 3 setores, sendo a sede municipal, Poço Dantas e Varzinha. Nesse momento da apresentação, a gente pede o apoio de vocês, porque assim, a gente pode trazer todos os dados da internet, a gente pode pegar com o IBGE tudo, mas quem conhece a realidade são vocês. Então, vocês vão saber se tem um povoado que tem melhor estrutura, tem maior quantidade de gente. Então, é agora que a gente precisa da ajuda para ver se esses 3 locais estão ideais, são locais com boa estrutura e quantidade de habitantes legal, assim, para a gente fazer evento, ou a gente faz a mudança para outro local, para outro ponto, para fazer a reunião em outro local. E agora a gente precisa da ajuda de vocês. Tá legal essa divisão ou tem outro ponto, outro povoado que seja melhor? Porque pela quantidade de habitantes aqui em Santa Cruz, 3 seria o ideal. Mais de 3 já seria. Porque também a gente tem que ver a nossa logística, né? Quando a gente vier para fazer esses eventos, a gente não pode fazer também vários locais, porque
nossa equipe também nem vai conseguir fazer isso tudo. São Não, mais de 90. é só, Rafael, só por essa questão aqui da sede, que, assim, está bem dividido, mas é porque ficou grande, onde vai concentrar essa parte da sede. Mas se não tem, a gente tenta ajustar, porque próximo lá a gente tem uma estrutura da escola, que é a Vila São Francisco, e o acesso também seria bacana para eles. Mas se não seria possível, mas a gente mantém, né? O Biratã, Martoni, né? Mantém essas três pontos, que seria bacana, acredito que dá para atender. No caso dessa parte amarela de cima, é toda a área que vai para a vazinha, né? Então, eu estou vendo aqui pelo mapa, que a sete fica muito ali, né, na beirada do amarelo. Então, ela devia pegar mais por cima, assim, um pouco. Essa população aqui do Gentil, porque ali o Gentil está fora aí. Gentil, talvez ali São José, tá como se fosse para Varginha, né? Fica muito, quer dizer, esse pessoal não fica muito longe para deslocar para Varginha, né? Então, acho que deve. Entendi. A pessoa que está ali na divisa da sede, ela tem que ir para a vazinha. A gente pode trazer ela para cá, para não ter necessidade de fazer um deslocamento maior. Ali é mais a questão da divisão do município, por causa da questão dos setores, que foi o que eu falei, aqueles blocos, a gente não pode partir eles no meio. Então, mais para a divisão do setor, mas não quer dizer que esse pessoal que está ali na divisa, ela não possa vir para o evento da sede. A gente pode trazer esses dois setores para Poço Dantas, da forma que está. Ah, entendi. Então, deixa esses dois para a sede. Entendi. Um quarto Sim, setor? o quarto setor. E esse quarto Eu setor? falo isso pela questão de mobilização, entendeu? E seria para a gente aqui a Vila São Francisco. Ela está bem centrada, às margens da PS 604, tanto é acessível a vocês, como é acessível também à população. E eu até acredito que a gente vai ter uma chance enorme da população participar bem mais, estar bem mais presente. E essa região de Poço Danta, a gente vai ter lá um mínimo de pessoas presentes. Isso eu não tenho dúvida disso. Rodrigo, Eu acho que você a está gente vai conseguir avançar bem o processo. em Poço Dantas, voltar para São Francisco. Porque a questão de Poço Danta, eu acho, por ser distante, eu estou vendo a região dela bem grande, e eu acredito que a mobilização lá seja bem. O que é que tu acha, Fabrício? Não, ela tá até que tá bom. Porque São Francisco ele fica aqui, nesse ponto. Se a gente acrescentasse a Vila São Francisco, o trabalho de vocês fluiria bem melhor. No caso, fazer um novo setor para Sim. São Francisco. Uhum. A gente pode fazer e pegar esses 4 setores censitários. É porque esse setor ele é enorme, ele chega na sede, tá vendo? Sim, dá para perceber. Mas a gente podia pegar ele e esses dois aqui e botar o ponto de reunião em São Francisco. Pronto. Aí a gente teria como avançar, esse trabalho ele teria como ter um avanço significativo. Não, veja só, é o que Fabrício tem colocado ali. Poço Danta é uma região mais isolada, então seria bom ficar lá. O pessoal da vila dá para vir para cá de boa, tem mais acesso, tem a pista, né, que passa, o pessoal sempre vão chegar aqui. É que nem o Fabrício fez a colocação ali. Se existisse a possibilidade de fazer um novo ponto, aí sim, colocar a Vila São Francisco. Perfeito. Entendeu? Mas aí tá perfeito do jeito que tá aí. Se não quer os 3 pontos, é isso mesmo. Pelo seguinte, a questão de um quarto ponto, a gente vai ter ali 4 assentamentos, né, na vila que vão se deslocar para lá, né, facilita é bem povoado esse setor aqui, e assim, eu acredito que fica muito grande para vir todo mundo aqui para a sede, ou seja, nós temos 4 assentamentos, uma vila, 2 vilas, entendeu? E vai ser bem interessante a gente acrescentar, aliás, 3 vilas, né? Santa Helena, Cacimba Nova e a própria vila.
e tem os assentamentos. Entendi. Exato. Então, faz assim, eu vou fazer esse novo setor. Bruna fica para passar para vocês no grupo do WhatsApp e aí vocês dão um ok para a gente dessa mudança, tá certo? E aí, pessoal, no caso, esses 3 lugares e mais a Vila São Francisco tem estrutura para a gente fazer os eventos? Escola, associação, internet, tudo organizadinho, né? Pronto. Eu vou precisar desses locais para a gente pegar, né? E também identificar pontos focais, pessoas que vão nos ajudar com o processo de mobilização nessas localidades também, tá bem? Então, diante do que a gente deliberou aqui, eu também queria validar a setorização, deixando aqui registrado que o município solicitou o acréscimo de mais um setor, e assim a gente vai atender ao pedido do município. Todos de acordo? Mais uma fotinha. Obrigada. Certo? Feita a setorização do município, nós vamos trabalhar já, pensando aí nas estratégias que a gente vai utilizar para que a gente garanta a participação da população, né, nesses eventos setoriais que a gente vai realizar lá no segundo semestre, que tem o objetivo de construir junto conosco o diagnóstico técnico participativo. É técnico porque ele tem o conhecimento técnico dos profissionais, tanto do município quanto da Univas, mas é participativo porque a gente deve contar aí com conhecimento popular, que é de extrema importância, né? Vai trazer aí, retratar a realidade que cada localidade dessa enfrenta, né? E as proposições, as propostas e soluções que a gente pensa para essas problemáticas. E aí, quando a gente setoriza o município, só deixando bem claro que não significa que só a população daquelas localidades vai participar, mas é um ponto estratégico para que a população dos arredores ali participem, né? E melhor a gente possa atender. Como vocês podem ver, aqui são as estratégias participativas. Aqui tem um exemplo, né, de um folder que a gente fez aí. E aí nós podemos também disponibilizar para que o município já utilize nos eventos que já realiza aqui, né? Reuniões de associação, de sindicatos, nas reuniões da Câmara, né? Tudo isso vocês já devem fazer essa mobilização. E sempre apresentar que o município está elaborando o plano municipal para que a gente vá todo dia plantando uma sementinha aí na cabeça da população da importância, né? Porque não adianta também a gente só mobilizar quando chegar lá, faltando uma semana para os eventos setoriais, né? Porque às vezes a pessoa tem ali um compromisso, então se a gente já começa esse processo de mobilização com antecedência, as pessoas já se programam, né? E aí vocês vão ter acesso ao nosso cronograma, que também vocês podem melhor se adequar, né? E já ir se preparando aí, agendando nossos eventos setoriais. Aqui tem outro folder que fala da importância, né, da participação social, que traz aí a melhoria na qualidade dos serviços prestados, né? Quando a população ela acompanha e ela participa da criação, a tendência é que a gente desenvolva uma consciência melhor, né? E também lá futuramente, quando o município, quando a gestão trouxer os investimentos necessários, a população vai saber o quão difícil foi construir, porque não é fácil, né? É um desafio a gente elaborar um plano municipal de saneamento básico. Não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia, né? Tudo aquilo que requer qualidade e planejamento, a gente precisa de tempo. E esse tempo, quando a gente conta com a participação de tantas pessoas, existem aí desafios que a gente vai superar. Mas é importante que essa consciência ela seja adquirida, porque até lá na frente, o uso desse serviço, com certeza, vai ter uma qualidade melhor, né? Não adianta de nada o município buscar, trabalhar, investir em saneamento básico se a população também não utilizar da maneira correta, né? Tudo que a gente realiza das nossas atividades básicas, até as mais complexas enquanto pessoa, né? Enquanto sociedade, a gente está, de alguma forma, interferindo na nossa natureza. Os recursos, a gente vive num estado com menor disponibilidade hídrica, né? Então, a gente precisa, de maneira consciente, saber utilizar os serviços, né? E dar valor a esse serviço que é tão fundamental, que traz aí a qualidade de vida, melhora a infraestrutura do município, atrai, né, investimentos. As empresas, elas investem em município que tem saneamento básico, né? Então, tudo isso é importante e a gente utiliza desse discurso, né, da valorização do saneamento básico como algo fundamental. Ele é de direito, hoje agora ele passou a ser um direito constitucional, né? Direito fundamental. Assim como a gente tem direito à saúde, à educação, a gente também tem direito a saneamento básico.
E não é só um direito, é um dever, né? Então, a gente precisa ter aí a participação da gestão municipal, mas a gente também precisa da participação da população. E o papel das estratégias de mobilização, ela traz aí para o PMSB a transparência, né? E a qualidade dos produtos. Porque a gestão poderia simplesmente fazer lá junto com a Univas, seria talvez até mais fácil, né? A gente se reunia, coletava todos os dados, elaborava o produto, no final submetia à Câmara e aí ele se tornava lei. Mas a lei, ela preconiza que a gente deve garantir a participação social em cada etapa. Então, não é porque eu, Bruna, do setor lá de mobilização, amanheci um belo dia e decidi que todo mundo deveria participar, mas é porque é o que está posto em lei e é o que traz o total diferença no resultado e na qualidade dos produtos que a gente vai finalizar até dezembro de 2026. Então, a gente utiliza aí através de oficinas, audiências públicas, consulta popular, tudo isso como ferramenta para garantir a participação social em cada etapa. Também utilizamos estratégia, né, de apresentação audiovisual, reuniões com as entidades, né, privadas. A gente, enquanto Univas, está sempre buscando essas parcerias, né, aprimorar os nossos conhecimentos técnicos através de órgãos, né, a nível de Estado, a nível federal, para que a gente traga sempre essa capacitação com qualidade para os municípios. Também questionários, né, dinâmicas, interativas, tudo isso para que a gente esteja sempre próximo a vocês, através dos comitês e também da população. Aqui é a nossa TV Plan Sanear, se vocês entrarem no YouTube, nesse momento nós estamos sendo transmitidos. Então, por favor, entrem no YouTube, nos sigam. Lá sempre vai estar disponível, né? A gente tem o município modelo em Canudos, Bahia, município muito mobilizado, participativo, né? Tem uma história forte e, com isso, a população está sempre ativamente participando de tudo que a gente vem desenvolvendo lá. Então, quando a gente for realizar os eventos setoriais, a gente realiza primeiro no município modelo. Vocês seguindo através do Plan Sanear, vocês vão poder acompanhar e já entender como é que vai funcionar os eventos setoriais também aqui no município, né? Para ter uma ideia, se organizar e melhor se estruturar. Nós temos o Plan Sanear Conectado, que também vocês têm acesso através do YouTube. O Plan Sanear Conectado, a gente sempre traz aí episódios com figuras importantes do saneamento básico, né? Os últimos episódios que saíram foram com o pessoal, com a equipe do Ministério das Cidades, então a gente discute lá temáticas importantes, né? Mais uma ferramenta de conhecimento que a gente pode utilizar como recurso também. Nosso Instagram, o Plan Sanear Univas, né? Rodrigo está aí, fazendo altos closes nossos aí. Então, daqui a pouquinho vocês já vão ver esse momento aqui lá no nosso Instagram. Então, sempre que vocês também puderem, nos sigam, porque a gente vai estar sempre divulgando, né? No mês de outubro, a gente vai realizar, Pedro, o 2º Congresso Nacional de Saneamento Rural. Esse ano a gente vai discutir mudanças climáticas, né? Tudo isso a gente divulga também através do nosso Instagram, novidades, né? Sempre que a gente tem alguma parceria, a gente está divulgando através dele. Ali está uma foto de Canudos, e aí ali foi uma primeira oficina que a gente realizou lá, só para vocês terem uma ideia de como eles são participativos. E hoje aqui também eu estou vendo essa participação, né? Queria parabenizar, fiquei sabendo que hoje aqui o município é feriado, Semana Santa, véspera de feriado. Eu mesmo estou aqui contando os minutos para chegar em casa e a gente curtir, né, no interior, a nossa tradição aqui do Nordeste. Mas está todo mundo aqui porque entende o compromisso, né, e a importância da elaboração desse plano para o município. Então, isso já mostra um diferencial no município de Santa Cruz. O que é o nosso aplicativo? Quando a gente aditivou o projeto, a gente triplicou o número de municípios que a gente trabalha. Então, a gente pensou como é que a gente vai atender, colher toda essa gama de informações de uma maneira que a gente assegure que essas informações não se percam, né? E que seja mais ágil, porque a gente recebe, através do aplicativo, as informações em tempo real. Então, se entrar lá, o ponto focal, preencheu a informação, na hora lá, a gente já sabe o que vocês preencheram, a gente já pode ter uma agilidade maior, né, nesse banco de dados. Então, foi uma ferramenta que a gente criou, foi a equipe própria do Plan Sanear, né, e tem sido aí muito bem aceita nos municípios que a gente tem passado. Aqui são os jogos, né, o jogo do diagnóstico e prognóstico que a gente está adaptando para que a gente realize aí nos eventos setoriais de maneira mais lúdica
e garanta aí a participação, que a população consiga, de maneira didática, entender os objetivos, né? Apresentar suas problemáticas e também discutir aí soluções que a gente possa apresentar no Plano Municipal de Saneamento Básico. Nosso jogo, a Corrida das Boas Práticas, o quiz dos 4 eixos do saneamento, muito em breve vai estar disponível no nosso site, e aí vocês também podem utilizar como recurso nas escolas, né? Disponibilizar, que é uma maneira de jogar e aprender, é bastante bacana. E chegamos no nosso cronograma de mobilização. Nós temos aí a previsibilidade das ações que serão desenvolvidas até dezembro de 2026. Então, em cada mês, aí, em cada semestre, a gente tem, né, as atividades que a gente vai desenvolver até que a gente conclua aí o processo de elaboração do plano municipal aqui do município de Santa Cruz. Eu vou disponibilizá-lo também logo após essa reunião nos 2 grupos, né, do Comitê Executivo de Coordenação, para que vocês fiquem com esse documento. Tem uma versão aqui impressa. E aí a gente vai caminhando até chegar lá na audiência final, que a gente vai submeter a minuta de lei à Câmara dos Vereadores e assim possa se tornar lei o PMSB. E aí a gente vai partir agora para uma dinâmica, mas a gente vai fazer esse intervalozinho, viu, Fabrício, que o senhor solicitou, mas só para explicar. Essa dinâmica ela tem a proposta de que vocês também nos apresentem as estratégias que vocês acreditam que funcionam aqui no município. Porque a gente pensa e planejou estratégias, né, que vai contar lá no produto B. Mas quem sabe a realidade aqui no município, quem conhece as pessoas são vocês. Vocês sabem o que melhor funciona aqui. Se a gente vai quais os recursos que a gente vai utilizar para chamar a população, garantir que elas participem. Então, tudo isso vocês vão nos dizer através dessa dinâmica que será bem interativa. Mas aí a gente vai fazer um pequeno intervalo, para que a gente faça um lanche. E aí logo a gente, 5 minutinhos, né? Acho que é o suficiente, 5, 10 minutinhos. E aí a gente retorna para fazer essa dinâmica, tá bem? Pessoal, o pessoal do Comitê de Coordenação, na parte da reunião, a gente se empolgou aí com a eleição, né, com a leitura do regimento. Eu queria que vocês, por gentileza, só o de coordenação, titular e suplente, leiam esse QR Code e vamos realizar a nossa lista de presença da primeira reunião ordinária. Está todo mundo aqui presente? Alguém já saiu? O senhor consegue? Eu posso passar o tablet. Tu coloca no tablet? Deixa eu levar aqui para ele. Ele é do de coordenação, né, não? Do Comitê de Coordenação. Como é teu nome? Como? Emily? Emily está em qual, Pedro? Me diz o nome. Ô, Pedro, Emily está em qual comitê? Executivo. Esse é só de coordenação, viu, Emily? Pronto, aí só retornando, né? A gente vai agora discutir as estratégias que funcionam aqui no município, então a gente vai fazer através de uma dinâmica, né? Um momento em que vocês vão poder nos dizer, e aí os 2 comitês participam, e aí vocês vão informar para a gente qual a melhor estratégia aqui de comunicação, de mobilização, para a gente atuar aqui no município e garantir a participação da população, né? Em todos os eventos setoriais que a gente for realizar aqui, bem como nas oficinas, audiências. E aí eu vou colocar mais um QR Code para que vocês possam ler. Esse QR Code, ele funciona como lista de presença da primeira oficina. E aí todo mundo assina. Quando vocês preencherem os dados de vocês ali em vínculo, vocês vão colocar se são da prefeitura, se é de associação, se é de sindicato, se é da Câmara de Vereadores. E aí
e vai informar também qual comitê pertence. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar a Pedro, certo? Quando vocês terminarem de preencher os dados de vocês, aí vai partir para uma segunda tela, onde vai ter aí já opções de estratégias, né? E vocês vão dizer qual a melhor aqui para o município, e se nenhuma dessas que a gente citou funcionar, vocês vão nos informar qual funciona, né? Se tiver alguma dificuldade, me avisa que a gente auxilia aqui com o tablet. Vamos lá, pessoal. Todos conseguiram responder, não é isso? E aí a gente identificou que as melhores formas de estratégia aqui no município é rádio, carro de som, WhatsApp, não é isso? Panfletagem aí nos dias de feira. E os melhores horários para reunião aqui é à tarde? Tarde ou manhã? Melhor horário aqui para reunião no município? Manhã? Certo. Pronto. Feito isso, pessoal, nós estamos chegando aqui nos momentos finais na nossa primeira oficina aqui, né? Tá. Da nossa primeira oficina aqui dos comitês. Eu quero agradecer. Pode passar, Rafa, por favor. Eu queria agradecer a participação de todos, né? O empenho que vocês tiveram de estarem aqui presentes nessa manhã. Queria que vocês nos avaliassem, por gentileza. Vocês fizessem essa pesquisa, ela é anônima, né? A gente precisa entender se o que a gente fez aqui hoje atendeu, né? Se vocês conseguirem compreender o que é o PMSB, o que é o saneamento básico, a importância, como que a gente vai elaborar essas etapas, para que a gente saiba onde melhorar. Então, é rapidinho, uma pesquisa que vocês vão responder umas 5 perguntinhas bem rápidas, né? E aí, a gente caminha para fazer aqui o nosso registro fotográfico final, né? Para ficar aí uma foto bonita que vai ficar registrada no nosso produto. E aí, Pedro, você gostaria de falar mais alguma coisa? Tudo certinho, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. À tarde nos encontramos novamente aqui no mesmo local para a realização do evento público, que será às 14 horas. Então, se vocês puderem convidar vizinhos, amigos, né, pessoas aí que tenham interesse na política pública de saneamento básico, para a gente faça um evento público bacana aqui no período da tarde, às 14 horas.